Glória a Deus, verdadeiramente, o Senhor tem sido bom. Você pode se sentar, em nome de Jesus. Sente um instantinho. Você tem provado da bondade do Senhor? Amém. Salmo 34, versículo 8, você não precisa abrir, diz isso: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 100, versículo 5, diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. Salmo 136 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 145, 9, o Senhor é bom com todos, a sua compaixão alcança tudo o que Ele faz. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom, verdadeiramente o Senhor é bom. O Senhor é bom. Você pode glorificar ao Senhor, porque Ele é bom. Não sou eu que vos falo que sou bom, não são os pastores dessa igreja que são bom. Bom é o Senhor, aquele a qual nós pregamos, a qual aquele nós servimos, a qual aquele se preocupa com nós. Amém? Glória a Deus. Eu estava chegando ali no estacionamento, minha esposa desembarcava, quando o Tom se fazia menção aqui na abertura que está de pé. Se está de pé é porque o Senhor é bom. Se estamos respirando é porque o Senhor é bom. E a sua fidelidade dura para sempre. Amém? É só para deixar registrado, não é sobre isso que eu vou falar, amém? Mas queria que você guardasse isso aí no seu coração, na tábua do seu coração, para você nunca esquecer o quanto Deus, Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Irmãos, na noite de hoje, nessa oportunidade que o Senhor me proporciona, meditava sobre o que trazer. E durante a semana, enquanto eu recebia o convite do pastor, recebi no início da semana, Deus, buscando de Deus o que trazer, o que trazer, o que trazer. E o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre essa passagem. E eu quero falar sobre um encontro que muda a história. Você teve um encontro com o Senhor? A sua história foi mudada depois desse encontro? Amém? Ele é bom, aleluias, Ele é bom, Ele é bom. Então eu quero falar disso, sobre um encontro que muda a história. Jesus versus Saulo. Jesus, ele mudou a história de Saulo. Jesus, através dessa vida de Saulo, o evangelho dele alcançou milhares de pessoas. E aí você conhece a história de Saulo. Você deve estar pensando assim: nossa, mas aquele lá que perseguia a igreja, que perseguia o povo de Deus, sim, é justamente esse. Mas deixa eu falar algo aí para você já registrar, se você puder, anote: não existe vida tão distante, tão dura ou tão errada que Jesus não possa transformar, irmãos. Não existe vida tão distante do caminho do Senhor, não existe vida que menospreze, não existe vida que persiga, não existe coração endurecido que Jesus não possa transformar. Amém? Você tem alguém na sua família que você olha assim e fala assim: esse aí nem Deus dá jeito. Quantas das vezes nós não ouvimos essa expressão? Se você não tem na sua casa, você conhece alguém que fala isso: aquele ali não dá jeito, ou então aquele ali dá trabalho para Deus. Mas o Senhor tem poder para transformar. O Senhor tem poder para mudar o curso da nossa vida. O Senhor tem poder para mudar a nossa sorte. Amém? Glória a Deus. Então, ninguém se converte porque merece, converte porque é alcançado pela graça do Senhor. Amém? Eu não sou um cristão convertido porque eu sou merecedor, mas porque a graça do Senhor um dia me alcançou. Amém? E isso nós temos que ter claro no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração. Fomos alcançados pela graça. Com Saulo não foi diferente. Amém? Aleluias. E eu posso afirmar para você que até nos dias atuais, nos dias de hoje, o Senhor continua marcando o encontro com corações endurecidos. Amém?
Se porventura em nosso meio tiver algum coração endurecido, aleluias, aleluia, se tiver algum coração endurecido, o Senhor pode transformar, amém? Glória a Deus. Você crê nessas verdades? Amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Quem era Saulo? Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo, ele era um perseguidor da igreja. E mesmo ele tendo essas atitudes de perseguir a igreja do Senhor, o Senhor o escolheu. E muito me alegra, e por isso eu digo para você que Deus é bom, porque ontem, no momento em que eu cheguei na igreja, o culto já tinha iniciado. E a fala que o pastor trouxe no momento em que eu adentrei era que o Senhor escolhe pessoas para um propósito, amém? E eu pude glorificar ao Senhor pela bondade dEle, porque veio testificar aquilo que o Senhor colocara em meu coração. Então você preste atenção na medida do possível, concentre-se naquilo que está sendo pregado não da minha parte, mas da parte do Senhor, porque você é um escolhido do Senhor, e Deus tem um propósito em sua escolha. Você não foi escolhido por acaso, você foi escolhido porque o Senhor tem um propósito definido para cada um de nós. Quantos compreendem isso? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. O tema a qual eu coloquei para essa mensagem é escolhido para carregar o nome de Cristo. Você é um escolhido. E o propósito é que você carregue o nome de Cristo. Amém? E todo o objetivo é de glorificar a Deus, amém? Independente dos teus feitos, independente se você é um canal de bênção para as nossas vidas, não é para a tua glória, é para que manifeste a glória do Senhor, cada vez mais, é para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, se puder, se coloque sobre os seus pés, vamos meditar na palavra do Senhor. Atos, capítulo de número 9. Diz assim, a palavra do Senhor. Saulo, a partir do versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens e mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem param emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhes o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem,
quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo de número 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter-lhe alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Amém? Fecha a sua Bíblia. Juntamente com ela, também fecha os seus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor. A tua igreja acompanhou a leitura da mensagem, Senhor. Este que vos fala, teu servo, Senhor, usa com poder e graça, para fazer aquilo que lhe apraz, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Neste momento, Espírito Santo de Deus, capacita a minha vida, para que eu possa, Deus, entregar aquilo que o Senhor, ó Deus, tem para esta igreja nesta noite. Esse mesmo Espírito, ó Deus, que irá me conduzir, conduzida também a nave da igreja, Senhor, para receber e para colocar em prática aquilo que será ministrado nesta noite. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Escolhido para carregar o nome de Cristo. Você consegue perceber o privilégio disso? De ser escolhido para carregar o nome de Cristo? Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Então, conhecendo um pouco do texto, aquilo que nós lemos e aquilo que você já ouvira em outra oportunidade, Saulo, ele tinha a sua fé. Não é que ele não praticava nenhuma religião, ele defendia dele. Ele achava que a forma como a igreja crescia e era implantada e prosperava, ele considerava como se fosse uma seita. E aquilo, de uma certa forma, estava sufocando, certo? Aquilo que ele aprendera. Então, era um cara que ele conhecia bastante, mas ele se sentia incomodado e ele não media esforços para perseguir os cristãos. O objetivo dele era acabar com os cristãos, era fechar igrejas, era assolar homens e mulheres. Diz que ele invadia as casas, ele prendia homens, e as mulheres amarravam em cavalos e botavam o cavalo correndo, até a mulher chegar a ficar de ponto de carne viva. Esse era o estilo de Saulo. Era assim a atuação de Saulo. Saulo teve participação direta no apedrejamento de Estevão. Ele presenciou. As roupas de Estevão foram colocadas aos seus pés. E ele concordou com o apedrejamento de Estevão. Depois disso, ele saiu buscando das autoridades cartas autorizando a ele que pudesse perseguir, que pudesse prender, aonde tivesse sendo realizado um culto, ou sendo ministrado a palavra do Senhor, ele tivesse autoridade para chegar ali, intervir e fazer arruaças. Até que um dia ele põe no seu coração: vou até um culto que está acontecendo na cidade de Damasco. Tem um pastorzinho lá chamado Ananias. Estou contextualizando, tá? Agora eu estou falando com as minhas palavras, irmãos. Se procurar aí na Bíblia, você não vai encontrar. E ele então decide ir. Só que quando ele chega no caminho, o Senhor
se aparece para ele, subitamente, através de uma luz, a luz mais forte que a luz do sol. Ele então cai com o rosto em terra, e ali ele perde a visão. E aí ele, assustado, ali atônico com aquela situação, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Continuo com a minha fala, tá? É como se Saulo dissesse assim: não, mas peraí, você está atacando a pessoa errada, eu não tenho nada a ver com você, eu não estou perseguindo a você. E aí Jesus responde para ele no sentido de que, não, você não está mexendo diretamente comigo, mas você está mexendo com os meus escolhidos. E quando você mexe com um dos meus escolhidos, aí a briga é feia, é comigo. Sabe por quê? Porque Deus nos defende, Deus nos ama, Ele tem amor a mim e a você, e por Ele amar a mim e a você, Ele tem ciúmes de mim, Ele tem ciúmes de você. Ele peleja as nossas batalhas, Ele não aceita que o inimigo se levante contra a minha vida, contra a tua vida, porque Ele nos ama, Ele nos amou. Aleluias, glória a Deus. E ali então o Senhor direciona ele: ó, daqui para frente vai acontecer assim, assim, assado. Você vai ficar 3 dias sem ver nada, e eu vou te levar a um lugar, depois eu vou enviar alguém, eu vou mandar orar por você, sua visão vai ser redobrada, e aí a partir desse momento, campeão, aí as coisas vão ser diferentes. Aí você vai trabalhar para mim, ao invés de perseguir a mim. Amém? E é basicamente isso que acontece. É exatamente assim que acontece. E aí, a igreja que ele foi para fechar, o pastor que ele foi para afrontar, é quem é chamado pelo Senhor para ir lá até ele orar, Ananias. E o Senhor então aparece a Ananias numa visão, e diz: Ananias, vai até a rua da direita, lá na casa de um cidadão chamado Judas, lá tem um outro cidadão. Eu creio que você não vai gostar do nome dele. É conhecido como Saulo de Tarso. Conhece? Aí Ananias: puxa vida, Senhor, esse cabra aí, ele é temido, hein? Tem certeza que o Senhor quer resgatar esse cara aí? Tem certeza que sou eu que o Senhor vai direcionar para orar por ele? Esse cara, ele é um mau caráter, ele é um perseguidor de igreja, ele é um perseguidor dos teus servos, é um cara que tem o mal nos olhos, ele é um cara que não tem compaixão nem de mulheres, imagine de homens. Visto o que ele fizesse com Estevão, é como se tivesse acontecendo ali esse diálogo. E o Senhor então revela a Ananias: Ananias, você vê tudo isso, você vê ele como perseguidor. A sociedade vê ele como um criminoso. O povo vê ele como um cara que quer estar distante, mas eu, o Senhor, vejo ele como um escolhido. Amém? Por que eu estou trazendo dessa forma para você, irmão? Para ficar claro no teu coração. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você tem feito, o que importa é o que você fará a partir do momento do encontro com o Senhor. O Senhor não está preocupado com o seu passado, com os teus feitos, o Senhor está preocupado com aquilo que você irá fazer. Amém? Então o Senhor não olhou para as circunstâncias do passado, mas Ele enxergou oportunidades daquele homem corajoso, valente, perseguidor, anunciar o Evangelho de Cristo, levar o Evangelho de Cristo onde muita gente não conseguiu levar. Estão me entendendo? Então você foi um escolhido do Senhor, e não importa o que você fez no passado, importa o que você irá fazer a partir de agora, a partir deste encontro com o Senhor, a partir dessa transformação que o Senhor fará em nossas vidas. Amém? Então, quando eu olho para o versículo de número 15, que diz que: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque é para mim um vaso escolhido,
para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel? Aqui é a resposta de Deus a Ananias, sobre a indagação feita no versículo anterior. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Amém? Você lembra quando Davi foi ungido? A ordem do Senhor é essa. Aquele que foi enviado para ungir, olhou a aparência, mas o Senhor olhou o coração. Não é nenhum desses fortão aí não. Não é nenhum desses bombadão aí não. Não é nenhum desses soldados de exército de Israel não. O coração que me agrada é aquele que está lá no mato, pastoreando ovelhas. O Senhor vê o coração, meu irmão. O Senhor vê aquilo que eu e você não conseguimos ver. Amém? Aleluias. Então, quando eu me deparo com esse texto, onde o Senhor fala que és para mim um vaso escolhido, aleluias, glória a Deus. Eu me alegro de coração. Os homens aqui presentes que jogaram futebol de rua, cresceram jogando futebol em rua, e até mesmo nos campos da vida, quando nós juntamos uma aglomeração de pessoas, nós escolhemos a dedo aqueles que querem jogar no nosso time. Então nós vamos tirar ali 2 ou 1, eu, o Caio e o Leandro, 2 ou 1, quem ganhou escolhe primeiro, depois tira para o ímpar os 2 que sobraram, o segundo que ganhou escolhe, e a gente vai sendo seletivo. Eu quero o Christian jogando no meu time. Primeiro que ele corre pra caramba, também é encrenqueiro um pouquinho. E aí, aqueles que nós não escolhemos, fica lá como o resto, é o próximo. Se chegar mais gente, monta um time, sabe? Mas a sensação de você ser escolhido em primeiro é maravilhoso. Por que eu estou trazendo isso? Para você ter uma mensuração do que é ser escolhido pelo Senhor. Você foi escolhido pelo Senhor. Você é um escolhido do Senhor. E Ele te escolheu com um propósito definido. Ele tem um propósito na sua escolha. Você não é qualquer um, você é escolhido do Senhor. Aleluias. Glória a Deus, eu sou o escolhido do Senhor. Glória a Deus, você é o escolhido do Senhor. Glória a Deus, vocês são escolhidos do Senhor. Somos escolhidos do Senhor. Aleluias. E nesse versículo há 3 verdades importantes sobre quem Deus escolhe e para qual propósito Ele escolhe. E o primeiro é, Deus vê além do que as pessoas veem. Amém? Este é para mim um vaso escolhido. Eu estou dividindo o versículo, certo? Então, Deus vê além do que as pessoas veem. Ananias via em Saulo perigo. A igreja via perseguição, a sociedade via ameaça, mas Deus via um propósito. Deus via um propósito. Aleluias, glória a Deus. O que podemos tirar de lição aqui? Que Deus não escolhe pelo passado, mas pelo futuro que Ele mesmo está preparando para as nossas vidas. Deus não enxerga apenas a queda, mas o potencial após a sua transformação. Aleluias, glória a Deus. A escolha divina não depende da nossa reputação, e sim da graça do Senhor. Amém? Então são essas as lições que nós podemos tirar. E podemos aplicar em nossas vidas, que pessoas podem ver limitações, erros e fraquezas, mas Deus vê vaso escolhido. As pessoas vão olhar para mim e para você, e vão enxergar defeito. Olha lá, um criminoso que agora se titula pregador, um prostituto, um corrupto, um ladrão, um vagabundo, que andava entrando nas casas dos outros. E eles vão classificar a gente da pior forma possível.
mas Deus vê vaso escolhido. Amém? Porque Ele vê diferente do que eu e você vemos. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Segundo ponto, quando Deus escolhe, Ele envia. E Ele envia para quê? Para levar o meu nome. Aleluias, aleluias. Deus nunca chama alguém para ficar parado, igreja. Deus nunca chama alguém para ficar parado. Nós temos um chamado missionário nessa igreja, certo? Eu não sei há quanto tempo você está aqui, se desde o início do chamado. Esse chamado é 9, 10, 11, 12, 8 anos, 18 anos. Temos o chamado missionário. A igreja tem 36 neste local. Metade da vida dessas portas abertas, o Senhor tem um propósito, um chamado com propósito. Amém? E que eu e você não podemos negligenciar, porque Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele não nos chamou para ficarmos parados. Ele não nos chamou para ficar aqui apenas só falando no púlpito, ou sentadinho aí ouvindo a mensagem, alimentando, estou satisfeito, e vamos para casa. Amanhã é segunda-feira, daqui a pouco quarta-feira nós retornamos de novo, domingo nós estamos aí, daqui a pouco é virada, vamos de novo, entendeu? Deus não te chamou para ser um religioso. Deus te escolheu. Deus te escolheu para carregar o nome dEle. Aleluias. Aonde você for, você não vai em nome. O meu sobrenome é Almeida. Eu não vou lá, Erivelto Almeida. Erivelto, enviado de Cristo. Amém? É assim que nós temos que ir. É assim que nós temos que ir. Aleluias. Todo escolhido é enviado, e enviado para carregar o nome do próprio Deus. Quando nós carregamos o nome de Deus, de Cristo, nós somos embaixador dele. Amém? Quando você chega, no local que você chega, em nome de Cristo, você chega com autoridade, porque você não está indo no seu nome. Lembra lá do Êxodo? Vai lá. Mas Senhor, mas eu vou chegar lá, eu vou dizer o quê? Diga que eu sou, te enviou. Eu sou quem sou, te enviou. Então você vai em nome desse eu sou. Aleluias, glória a Deus. Eu sou o quê? Eu sou o que você quiser. Ele é o que você necessita. Ele é o que você precisa. Ele é o que você acha necessário para a sua vida. Ele é. E você é um enviado dele, de Cristo. Aleluias, glórias a Deus. O chamado de Deus é cristocênico. Ele é direcionado. Ele é missional. Aleluias. E é maior do que os nossos planos. É maior do que os nossos planos. Ele vai me enviar lá para quê? Ele vai me enviar lá, eu vou fazer o quê? Ah, chegando lá eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer assado. Não. Os planos dele em te enviar é maior do que o que você pensa ou imagina. Amém? Ser escolhido, irmãos, é uma honra, mas também uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Quem carrega o nome de Cristo não vive para si, mas em missão do Evangelho. Amém? É como o pastor fala, os missionários que já fizeram as viagens falam, não estamos indo lá passear para conhecer o local. Tem um propósito nessa viagem. Amém? E o que vai acontecer lá? Não sei. É Ele quem está te enviando. É Ele que tem um propósito. Você só saberá quando chegar lá. Não foi assim? O senhor imaginava que seria da forma que foi? Você imaginava, Caio, que seria? Rogério e Nancy, às vezes que foram, imaginava que seria da forma que foi? Jaque, imaginava? Não, porque o propósito é de Deus. O propósito do envio é de Deus, e Ele tem o porquê estar enviando. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. E o terceiro ponto principal é: o propósito de Deus vai mais longe do que imaginamos.
O propósito de Deus vai mais longe do que imaginamos. Quando Deus chamou essa igreja para ser missionária, você já ouviu aqui vários relatos, tanto através deles, pastores, quanto dos missionários, em congressos, em trabalhos, conferências que foi feito. Deus mostrou uma visão para o pastor do globo e ali ele foi colocando os grampinhos nos países, não é isso? Se limitou só aquilo, já te enviou em lugares maiores do que o Senhor imaginava. Não foi isso? O nome dessa igreja, carregando o nome de Cristo, já alcançou lugares onde nós não imaginávamos. E às vezes a gente fica até nos limitando. Senhor, nos envia ali naquele país que o Senhor já nos deu como herança, amém. Mas Ele tem muito mais. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Efésios 3:20. Ele é poderoso, irmãos, para te enviar em lugares que você nem imaginou ir, em lugares que você nem imaginou pisar. Amém? E aqui está falando que é diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Quando Deus te escolhe, presta atenção, igreja, quando Deus te escolhe, quando Deus te chama, quando Deus te envia, Ele amplia o território. Ele amplia o território. Porque Ele não é um Deus limitado. Ele é um Deus ilimitado. Amém? Então essa parte do versículo diz que é diante dos gentios. Gentios são os povos distantes e diferentes. Paulo se tornou o principal missionário entre os povos não judeus. O resultado disso, o evangelho ultrapassou fronteiras, culturas e reinos. Tudo através de um envio, através de uma escolha com propósito. Os reis, lugares de influência e de autoridade. O nome de Jesus, através da vida de Saulo, chegou a palácios e a tribunais. Porque ele é um enviado do Senhor. E aí não tem melindre. O pastor me deu exemplo aqui, lá no Chile, as autoridades que estavam lá. É assim. Deus envia, Ele prepara tudo, meus irmãos. Terceiro em Israel, os de perto, que são os conhecidos. Muitos judeus foram alcançados pelo Evangelho. Muitos judeus. Aleluias. Aleluias. Então o que nós podemos aprender aqui? Que Deus abre porta onde nós não imaginamos. O chamado do Senhor sempre supera as nossas expectativas. Há lugar onde só você pode entrar como testemunha do Evangelho. Amém? Tem lugares que é impossível, mas quando você vai como testemunha do Evangelho, as portas se abrem, os caminhos se alargam. Aleluias, aleluias, glória a Deus. E às vezes a gente fica preocupado, né? Como vai ser? O senhor não tinha essa preocupação? Como será? Como será, Caio? Como vai ser? Como vai ser, Jaqueline? Como vai ser, Nancy? Como vai ser, Rogério? Como vai ser a igreja do Senhor? Primeira coisa que nós pensamos é que nós não temos condições. A outra coisa que, como igreja, pensamos é: nossa, mas está uma dificuldade, né? Tudo gira em torno de dinheiro. Mas o Senhor prepara tudo. O Senhor prepara tudo. Você não precisa abrir, mas se você puder, só me acompanha. Bibi, consegue colocar um versículo para mim? 1 Reis, capítulo de número 17. Aleluias, aleluias, aleluias. Coloca só o versículo 4. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 4. Aleluias, aleluias, amém, obrigado. Eu vou ler a partir do 2, só para vocês entenderem, mas fixa nesse aqui.
veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. Aleluias. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Aleluias. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Mantenha esse versículo aí, por favor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Amém? O que está escrito ali, irmão? Você pode ler em nome de Jesus no 3, 2, 1. E a... Está escrito ali, eu tenho ordenado ou eu vou ordenar? Então o Senhor já tinha dado a ordem aos corvos. Quando ele chegou lá, tinha água no ribeiro e os corvos traziam pão de dia e de noite. É isso que vocês compreenderam? Amém? Amém. O que eu quero dizer para você? Quando Deus te envia, Ele prepara. Quando você chegar no local que o Senhor te enviou, já está tudo preparado. Ele não vai esperar você chegar com uma necessidade para prover os meios. Ele vai prover antes os meios e depois te enviar. Amém? Então é isso que esse texto está dizendo. Caio, pastor Renato, Rogério, Nancy, Jaqueline, igreja do São Judas Tadeu, quando eu te enviar, eu já ordenei para que tudo acontecesse conforme o meu propósito. Porque Ele escolheu te enviar. Você é um enviado do Senhor, e Ele não vai te enviar lá para você padecer. Você viu o testemunho, os relatos do pastor e do Caio? O quão foram abençoados, como Deus preparou tudo, a recepção. Porque o Senhor já tinha ordenado. Ele não esperou ele chegar lá para ordenar, vai acontecer, não. Às vezes a gente fica assim. Como será? Como que vai ser? Porque é da natureza humana. Mas confia no Senhor, quando Ele te colocar algo nas suas mãos, Ele já preparou tudo. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? É isso, igreja. Nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos um povo eleito. E para mim, é um alto privilégio. Nós temos que entender dessa forma. Ah, mas é difícil. Difícil é em tudo. O que é fácil? Fala para mim. Era fácil quando você vivia fora dos caminhos do Senhor? Não era. Você era escravo, assim como eu. Hoje nós somos libertos. Nós temos liberdade. Aleluia, temos liberdade para expressar o grande amor de Cristo. Foi bom para mim, eu quero que seja bom para você. Tem sido maravilhoso para mim, então eu vou anunciar para que seja maravilhoso para os outros. Enquanto eu vivi com a minha mãe e com meu pai, eu cresci ouvindo ele nos ensinando o seguinte: o que não serve para você, não serve para os outros. Às vezes nós ganhávamos cestas de Natal ou cesta básica, vinha lá uma bebida, vou dar para fulano. Não. Por que você não bebe? Porque a bebida não é boa, então por que é bom para os outros? Joga fora. Não serve para você, não vai servir para os outros. É assim que funciona. Mas aí a gente acha que, vou dar para o Leandro, vou dar para o Caio. Não vai ser bom para mim, não vai fazer bem para o meu testemunho, não vai fazer bem para os irmãos também. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos voltar para o texto aqui. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, o vaso, ele é escolhido, mas ele é de Deus. Amém? O vaso, ele é escolhido, mas ele é de Deus. Este é para mim um vaso. Este é para mim um vaso. Um vaso nas mãos
do Senhor. Um vaso nas mãos do Senhor, ele é moldado, ele é restaurado, ele é cheio e ele é usado no tempo certo. Certo? Que eu e você podemos tirar de lição, que a glória da obra é de Deus, não do vaso. Aleluias. A força está no oleiro, não no vaso. O valor do vaso está no propósito para o qual Deus escolheu. Amém? Nossa, o presbítero Erivelto é uma bênção. A glória de Deus. Ah, essa mensagem falou muito comigo. Deus usou muito, tomou muito a vida do irmão. A glória de Deus. Eu recebo o seu feedback com muita alegria, mas a glória é de Deus. Glória a Deus, que eu fui um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a tua vida. Amém? E nós temos que reconhecer isso. Sou vaso sim, sou escolhido sim, mas eu tenho dono, é de Deus. Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Amém? Ele não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus. Aleluias. Você pode se colocar de pé? Aleluias. Atos capítulo 9, versículo de número 15, nos ensina então 3 verdades essenciais. Quais são? Deus escolhe que ninguém escolheria. Segundo, Deus envia o escolhido para carregar o seu nome. Terceiro, Deus leva o escolhido a lugares inesperados. Amém. O mesmo Deus, irmãos, que escolheu a Saulo, Ele também escolhe pessoas comuns no dia de hoje. Amém. E quando Ele escolhe, Ele nos dá grandes missões. Grandes missões. Aleluias. Grandes missões o Senhor nos dá quando Ele nos escolhe. Você pode dizer aí, eu sou um escolhido do Senhor? Aleluias. Eu sou um escolhido do Senhor. Nós somos um escolhido do Senhor. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. E fomos escolhidos com um propósito: de carregar o nome do Senhor. Aonde você for, aonde Deus te colocar, aonde você pisar as plantas dos teus pés, leve o nome do Senhor. Vai para a cidade vizinha, vai para um estado diferente, vai para um outro país, vai para a escola, vai para o trabalho, vai no banco, vai na lotérica, vai no mercadão, seja onde for, seja um embaixador de Cristo. Leve o nome dEle. Anuncie o quão Ele é poderoso, o quão Ele é maravilhoso, o quão Ele tem sido fiel para com as nossas vidas. Aleluias. Aleluias. Não menospreze a quem você é. Não fique com indiferença. Não fique se sentindo menor do que esse, menor do que aquele. Tenha uma visão de Cristo. Você é um escolhido do Senhor. Ah, mas o fulano é mais capacitado que eu. Glória a Deus por isso. Mas o mesmo Deus que capacitou ele pode capacitar a sua vida. Amém? O mesmo Deus. Eu nunca pedi a Deus para ser um pregador. E nem peço a oportunidade. Senhor, me dá a oportunidade de levar uma mensagem. Não. Mas eu, Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, eu estou aqui, eu tenho prazer em te servir. Cumpra em mim os teus propósitos. Amém? E aí quando o convite vem, eu lembro dessa oração feita ao Senhor. E eu digo, eis-me aqui, Senhor. Amém. Lá no serviço eu nem falo que eu sou pregador, eu sou um compartilhador da mensagem de Cristo. Então eu compartilho aquilo que Ele tem feito na minha vida. E vou dizer para você, tem sido maravilhoso. Compartilhar com vocês, meus irmãos, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus faz, é maravilhoso. Saber que em meio a tão numerosas pessoas que habitam na terra, nós fomos escolhidos, é um alto privilégio. É um alto privilégio. Aleluias. Feche seus olhos. Medite nisso que você está ouvindo nesta noite.
E para nossa reflexão, quero deixar aqui 3 perguntas. A primeira é: você se vê apenas pelo que você foi no passado? Ou pelo que Deus diz que você é? Você se vê apenas pelo que você foi no passado ou pelo que Deus diz que você é? A segunda pergunta para nossa reflexão é: você está disposto a carregar o nome de Cristo acima de qualquer outro nome, inclusive do teu? Você está disposto a carregar o nome de Cristo acima de qualquer outro nome? Aleluias. E a terceira pergunta é: está pronto para ir onde Deus te mandar, mesmo que pareça impossível? Você está pronto para ir aonde Deus te enviar? Mesmo que aos nossos olhos pareça impossível, meu irmão? Aleluias. Reflita sobre esses questionamentos. Enquanto isso, eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Então reflita. Reflita sobre o que você ouviu. Reflita sobre a palavra do Senhor ministrada nesta noite. Ontem, após a ministração da ceia, o pastor profetizou sobre a vida dos oficiais aqui dessa casa. Que Deus estava nos escolhendo com um propósito. Quanto se lembra disso? A mensagem já estava pronta. É uma testificação. Era uma testificação. E eu pude glorificar ao Senhor. Porque eu já sabia da minha escolha. Mas o Senhor falou claramente ao meu ouvido: você está sendo escolhido com propósito. E o pastor falou referente a algumas cruzadas, alguns trabalhos que quer fazer, pretende fazer, tem no coração de fazer. E que nós estávamos sendo escolhidos para estar dando a destra. Quantos dos presbíteros estão aqui hoje? Quantos receberam a profecia ontem? E quantos estão aqui hoje? Mas eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu recebi a minha parte. Eu recebi a minha parte. Amém? Eu recebi. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Eu não sei como fica o seu coração após você receber um convite ou um anúncio que você está sendo escolhido pelo Senhor. Eu não sei, certo? Mas se você tem desejo de que isso se cumpra na tua vida, você deve fazer a oração: Senhor, eu me entrego como vaso em tuas mãos, molda-me, enche-me, envia-me, quero carregar o teu nome por onde o Senhor me enviares. Pelo menos esse desejo tem que estar no teu coração, esse desejo tem que estar aflorado em teu coração. Amém? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. E não perca as oportunidades que o Senhor tem nos dado neste lugar. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu agradeço por mais essa oportunidade. E eu passo a palavra em nome de Jesus.